Kimbote, bom dia a todos, povo do Congo. Hoje quero esclarecer um pouco a situação que aconteceu em Angola depois da chuva da segunda-feira. Bom dia, Kimbote, a todo o povo angolano de Cabinda Cunene. Bom dia a todo o povo angolano onde estiver neste momento, em toda parte do mundo. Mambo ito mona kuzombo matokupange pasi. Mono kukonono ipopelange mono. É o único sítio para eu me exprimir é na nossa música, que é do Reino do Congo. A coisa que está me doer é aquilo que eu vi que está a acontecer em Angola, que aconteceu na segunda-feira. É a chuva. Mukonono, mamankomutambu mukonono, kamantambu. Apangiza maemenga mutiti la meni nange kunitu. Itu amona kaka boye kitu kenuni yetilumuka. Kasi kileni do banga ko. Mukona banzi ngini nange tata kemena. Engwa kikonga. Yekanda deso balu tuka kuna sedia tati mvuatu. Yengudia mafuta malubasa. Kamantambu nkunga mukonono. Nzevo waluta kuna kwenkunga. Ana nekongo emenga munitu mutiti la ininanga. Manu masivi engombo masivi. Epanga mapastor Chimba. Manu Zakaria dio kupilula. Manu Costa Lukombu Nzevo emenga mutiti la ininanga kunitu. Mama Mimicha Mindele, mama Tafika, kanda dia ukulu. Manu Teddy Joshua kuna France manu. Manu George Sandi kuna Belgica. Enge Pangia Rafael Mapasi kuna Lyon. Maître Jibril kuna Londres. Sofia Tala ngoma futa kuna Matadi. Nzevo na kwenkunga. Ni to say titila. Kasi kadiambuku andiko. Yonkunga ikotelwetu. Mwana ne Congo unangizine de toyo ne Congo. Sempre que o Toyo ne Congo sai para falar, trazer a mensagem ao seu povo, o nosso rubrique sempre foi essa canção que aquece o sangue, que encontra-se em todo o corpo do filho Bacongo. Eu sei que os mais velhos, onde estiver neste momento, que meteram ouvido nessa canção, o sangue no corpo começou a ferver. E muitos deles regressaram no passado, no sofrimento do português, na luta da libertação de Angola, e filhos espalhados o mundo inteiro à procura para ajudar a família e trazer qualquer coisa que eles encontraram lá fora, na terra onde saíram.
Estamos a pedir a todo o povo angolano, sempre que entrar no YouTube, inscreve-se no nosso canal Anane Congo, A-N-A, espaço, N-E, espaço, Congo com K, K-O-N-G-O. Povo angolano, estamos a pedir a vocês, onde estiver, para seguir os vídeos que vou meter, coisa que vou dizer, desculpa, para vos fazer lembrar aquilo que aconteceu em Angola. Precisamente em Luanda, na segunda-feira, houve uma chuva incrível. E povo angolano, vimos os velhos Bakongo, foram no Kalunga, no oceano a pedir, porque o espírito encontra-se lá. Aquela água toda de Kalunga está lá, os velhos Bakongo. Todos os rios de Angola, porque aquele rio saiu no rio Congo, que é chamado Nzadi. Nzadi, onde veio a palavra Zaire, e que em Congo era Nzadi. Os rios, o rio que entrou a partir do Soio, que dividiu-se no meio de Angola, em toda a parte de Angola, é chamado Nzadi, em Kikongo. O português não conseguia pronunciar a palavra Nzadi, então dizia Zaire, Zaire. E quando o Agostinho Neto consegue o poder com o MPLA, Partido dos Criminosos, em vez de perguntar aos Bakongos, que era dono da língua, a esclarecer, e eles que vão dizer Zaire, como o português pronuncia, mas era Nzadi. É por isso que os velhos Bakongo disseram para a província do Zaire, o nome do Zaire, para poder trocar aquele nome, mudar o nome, meter o verdadeiro nome, que é Nzadi, e Kikongo. Porque até hoje o povo angolano nunca soube o significado da palavra Zaire. Pensa que não, é o Zaire do Congo e RDC. Não. A verdadeira palavra era Nzadi, que significa o rio, águas que entraram em Angola. Isso também foi a razão pela qual os velhos foram no Kalunga, pediram no Kalunga para se acalmar. O espírito Bakongo que encontra-se lá dentro. Só podia ser um Bakongo para aquele espírito Mamiwata, aqueles sirene que encontra-se ali para se acalmar. Porque a água está se levantando e entrando na cidade. Essa aqui é a história que o Toine Congo veio falar. Povo angolano, vou querer fazer lembrar o povo angolano uma coisa importante. Na passagem do poder, quando o José Eduardo dos Santos passa o poder no João Lourenço, naquela passagem, o presidente José Eduardo dos Santos tirou um fio grande que encontrava no pescoço dele e vai meter no João Lourenço. Se nós pensarmos melhor, aquilo é o símbolo do poder. Mas na realidade, somos um país africano. O poder africano é um poder ancestral. É um poder dos filhos daquela terra. E aquele fio foi um poder do branco, que dizia: todo mundo que passa como presidente da República
devem entrar no feticismo do branco, porque é eles que mandam nos países africanos. Quer dizer, você como presidente daquele país, você entra no feitiço deles. Se você não obedecer, você morre. Isso foi a causa do presidente Gbagbo, do Costa do Marfim. Ele não aceitou aquele fio, não aceitou entrar no feticismo no branco. E ele chegou, quis lutar com o branco, foi a razão pela qual ele ficou preso. O filho do refugiado húngaro, o Sarkozy, que nasceu na França, sendo branco, ele vai mandar a tropa para tirar o presidente marfinês no poder, que ficou preso 10 anos no Hague, na Holanda. E hoje, Deus ajudou a sair da prisão, ainda não tem direito de regressar na terra, porque quem que deu a ordem é o branco francês. Então, o povo angolano, o meu ponto importante é aquela coisa que está no pescoço, o poder. Aquilo é o feticismo no branco que está por cima do povo angolano. Quer dizer, todo mundo que vai passar no poder terá problema com branco. Vai obedecer, se não obedecer, virá a morte daquele povo. É por isso que está a acontecer agora em Angola. Nós não sabemos está a vir da onde. Nós vimos os nossos velhos bacongo vão na Calunga, no oceano ali, para pedir a água se acalmar. Eu vou vos meter o vídeo. E daí vamos analisar isso. Na realidade, é o que é. Vamos lá ver isso. Daí, vamos falar se que foram fazer é normal. Vamos lá. Ah, pá, desculpa. Vamos tentar, desculpa aí, para ver se... Tá aí. Eu quis apenas fazer entender. Muitos de nós não entendem o poder ancestral. Há umas semanas atrás, eu vi numa parte da Lunda, uma juíza aí ofendeu o chefe do costume da Lunda. Ele castigou o tal velho. O velho ficou nervoso, o velho ficou preso durante 6 anos, parece que eu vi os 5 anos. O velho disse, quando ele sair, a juíza
vai pagar, será castigada. E foi que aconteceu. Vimos a juíza andar nua no caminho, a dançar, a gritar, as pessoas a brincar com ela. Muitas vezes pensamos que a lei está por cima do nosso costume, dos nossos princípios ancestrais, mas na verdade não é. A coisa que eu gostaria de dizer, estou a apelar os velhos que foram pedir na água, porque a água parasse. Meu povo, se o governo que foi que disse isso, devemos entender que antigamente que isso acontecia, a água vinha de Calunga, saía fora. Isso é espiritual. Se a água vir do oceano, sai na cidade, é outra coisa. Daí os velhos vão falar no espírito para se acalmar, não fazer mais isso. Isso acontece se alguma coisa aconteceu no país que não alegrou o espírito que encontra-se na água. O espírito que encontra-se na água, se não tiver de acordo com algumas coisas que estão a acontecer fora, podem ficar nervosos e a água levanta-se e sai. Daí os velhos vão falar para a água se acalmar. E o que acontece? Daí vocês viram que a água no mar vai subir e sai. E a água senta. Quando a água no mar sobe, senta, a água está a falar. E você sente que a água ficou nervosa. Uma coisa errada. Os velhos saem. Deitam cola, deitam bebida de palmas. E falam na língua, invocam o espírito. E a água vai se retirar. Mas neste caso, é a construção feita pelos chineses. Devemos entender, depois daquelas construções que foram feitas pelos chineses, novas casas, os chineses abriram meios ali, estudaram, criaram caminhos quando chover, água da chuva, para isso cair na cidade, estragar coisas. São coisas que nós devemos estudar. E muitas vezes em África, um presidente que não tem conhecimento, que não tem boa educação, que teve na tropa, que é especializado no armamento, vai virar presidente da República. Na realidade não se faz. Se nós vermos bem no mundo, vocês vão notar. A maioria que vão ao presidente são doutores, licenciados e engenheiros que estudaram outras matérias, que têm conhecimento, que vão governar. Os que tiveram na tropa, porque eles são especializados no armamento, depois do serviço militar, eles encontram outros trabalhos, são pagos, ficam noutros trabalhos, a pensar, quando há coisa da luta, vão ser consultados. Os que tiveram na tropa, que fizeram parte, como é obrigatório, se sair um dia, aquelas pessoas continuam a vida deles. Aquela pessoa pode regressar a ser presidente da República, porque depois da tropa ele foi fazer outra vida.
onde ele talvez continuou o estudo, fez outras coisas, trabalhou durante a vida inteira e entra na política, pode ser presidente. Mas que passou a vida inteira nas tropas, subiu o rango até general, o conhecimento está nas Forças Armadas, ele nunca pode ser presidente da República. Porque ele não tem capacidade intelectual de governar o país, mas ele tem capacidade no armamento, guiar alguém, o povo, a terra, como lutar, se defender. Infelizmente, nós em África, alguém que foi ministro, não sei o quê, porque era comandante, logo vai ser presidente da República. Os que estudaram, que têm capacidade intelectual de governar o país, não terão possibilidade. O José Eduardo dos Santos era tropa. Ele estudou nas comunicações. Ele nunca foi engenheiro dos petróleos, como dizem. Porque essa história nunca foi dita ao povo. O José Eduardo dos Santos era tropa. E ele estudou nas comunicações, onde ele exerceu, passou a vida. Ele nunca foi engenheiro dos petróleos. Ele foi substituído como presidente da República porque ele era estrangeiro, era santomense, que era já conhecido no seio do governo português, sabia que não, são todos angolanos. Aquele miúdo era santomense que veio crescer em Angola, chegou com 14 anos de idade. E eles vão lhe meter presidente da República porque eles tinham conhecimento, sabia de onde veio. E ele podia governar com as ordens dos portugueses. É isso que aconteceu. E ele não podia ficar presidente da República, porque ele não tinha conhecimento, capacidade intelectual de ser presidente da República. Ele tinha conhecimento da espionagem, da comunicação, mas não é de governar um país como Angola. E a mesma coisa está acontecendo agora. O João Lourenço não tem capacidade intelectual de governar Angola. Se for no armamento, tá bom. Ele não podia ficar presidente de Angola. São problemas que nós não estamos a entender. Ele não consegue controlar, nem o dos Santos, saber os engenheiros que vieram construir as novas casas, os condomínios. Sendo tropa, não tinha aquela capacidade intelectual, não podia controlar aquelas pessoas, porque os que eram inteligentes e engenheiros frupinga foram mortos, que tiveram conhecimento na construção, tinham conhecimento na matemática. Professor da universidade que devia ser convidado para trabalhar com aquele engenheiro, não fizeram parte. Foi o chinês que criou essas aberturas. Quando chover, se for uma chuva forte, para aquelas águas cair, entrar naquelas casas. E o inocente do presidente nem sabe o que está acontecendo. Eles vão procurar dizer que não, os bacongos que vão lá falar com Kalunga. Mas se isso acontecer de novo, quem sai estúpido? Não são bacongos? Vão dizer, viste, o espírito dele não está a funcionar. Claro que não vai funcionar porque a água não está a vir do oceano, não está a vir de Kalunga. É água da chuva que os chineses criaram abertura para aquela água possa ser controladas nas aberturas que eles abriram, porque aquelas águas caem até nas cidades, nas casas construídas para eles, porque causa danos e eles regressar, construir de novo.
E aqueles condomínios são casas novas, daqui a nada vão cair todas. E Angola estará sempre a pagar as dívidas. Então, onde virá o dinheiro para reconstruir aquelas... Quer dizer, vai obrigar o povo a entrar de novo noutras dívidas. Então, a situação do povo angolano nunca vai se melhorar, porque estaremos sempre a entrar nas dívidas. Os mais velhos, vocês cometeram erro. O feitiço que encontra no governo, porque o João Lourenço tem aquele fio no pescoço, que é o fio do francmaçonnerie, do Frank Mason, da Rose Croix. É aquele feitiço que te aproxima, que estão a fazer esse sacrifício para que o povo chegasse nessa situação. Estou apenas a alertar o nosso povo. Estou a alertar o povo angolano que está a acontecer em Angola são um sacrifício que está a ser feito pelo governo angolano e os chineses que construíram casas, condomínios novos em Angola. São eles que fizeram essa coisa. Sempre que chover, isso vai acontecer. Aquelas águas vai seguir os caminhos criaram para os chineses para destruir aquelas cidades, aquelas casas. Foi um estudo bem feito. Porque os engenheiros angolanos, bons engenheiros, não fizeram parte disso. E hoje Angola está a pagar dívida nos chineses devido àquelas casas. Angola até hoje nunca chamou os portugueses para vir desentupir as aberturas de água da cidade de Luanda para Calunga. E essa situação nunca vai acabar. Os velhos podem ir na água, pedir na água, nada vai mudar. Mas velhos, mono mwana ngiri nanga kansa, mono diaka mona imonanga, que é seco. Não estou de acordo com aquilo que aconteceu, os velhos. Não estou de acordo. A água de Calunga, quando vai na cidade, senta e fala. O oceano fica cheio, a água entra na cidade, senta a falar, a pedir o espírito. É ali que o mais velho se lo baika, lo kambabo, butuka kunatuka. Yo itangu lumokena. Yekanda. Ya fumuze maza. Eli na ngavo makanda meno. Yo itangwa butuka nge kumaza. Kanse maza makalunga. Kesi nukumbazi kokiza kavoanda. E kalunga kafulukiriko. Maza mamvula. Makele noka. Momo maza. Imabenge mamu maukulu. Kuma. Ezuzo watu akufi kufa wabenge meso. Adiange nyoka. Ezi pese. Ezi kichalala. Efunzambi. Uboko bani ke tumbu. Muna kindu nga akala zao imindele. Awa penge momambu. Amona vo. Mvula na inoka kaka na ikala mvula yengolo. Senda vonde zo zinzo nga atunga. Pasi vo enda kudikile fuka. Ezo zinzo. Disongele vo. Ezo zonzo avatunga. Sezi vo bwa. Fuka. Kasi kimani silako. Pasi vo eto. Tufutuka diaka tuenda kwa baba. Tuko tediaka fuka zenkaka.
Esse aqui é o plano deles. Estudaram a chuva. Quando a chuva cai, a chuva vai nos lugares onde se construíram para destruir aquelas casas todas, enquanto que a dívida de Angola ainda não acabou, para o governo angolano lhes chamar de novo para regressar. Vou vos mostrar uma coisa que eu vi aqui. Vê lá. Fiquei triste. As crianças a correr na água, a tirar cerveja. Triste. Fiquei triste de ver isso acontecer em Angola. Muito triste. Vamos lá ver, povo angolano. Estão a ver, essa aqui é Angola. Muito triste. Triste. Não sei se o presidente está a ver tudo isso. E não sei, isso aconteceu em Angola, isso aconteceu onde? Isso podia ser naquelas pessoas que atravessam com os barcos a trazer bebida para Angola. O que roubam o petróleo para levar na República Democrática do Congo. E aquelas pessoas, os barcos deles, como o espírito daquela água, se naquele dia não aceitar, então eles mandam o vento e todos aqueles barcos naquele caminho de sonho vira. E o povo entra na água à busca das bebidas, saco de arroz, muita coisa por aí. Não sei se isso aconteceu em Angola, mas parece que aconteceu naquelas áreas do sonho, onde pessoas congolês a roubar coisas, a levar na terra deles. Pergunto eu, quem dá aquela permissão? Quem deixa aquelas aberturas? Os mais velhos, vocês foram pedir na Calunga, mas cuidado. A tua baba, Lubaike Mazoa, querem vos fazer sair dos burros. Porque se isso não parar, vocês que vão sair de burros. Enquanto que a água não vinha de Calunga, mas é a água da chuva que os chineses fizeram. Abraço a todo o povo angolano. Até a próxima.